Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então que ele está trazendo aqui uma entrevista que ele fez, sim, com ele, com o próprio. Ele diz aqui que ele, depois de ter passado 30 anos da vida dele em busca da filosofia do sucesso, em busca de estar trazendo um livro que foi o Pense e Enriqueça, para nos mostrar, para mostrar a todo mundo, a toda a população planetária, como é que faz para se alcançar sucesso e como é que faz para se evitar o fracasso. Então, depois de ter passado todo esse tempo, ele também foi além, encontrou o diabo, arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe e como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. E olha, eu acho que é super interessante ler isso aqui, apesar de ficar repetitivo, mas eu acho que é super interessante para a gente mesmo. Ali no livro dele, para mim mesmo, e para você que não achar que está sendo chato, que está sendo repetitivo. Ali no livro dele, Pense e Enriqueça, mesmo ele diz que para se entender os 13 princípios do sucesso que ele traz ali, é preciso que se seja feito pelo menos 3 vezes a leitura do livro. Então, se repetir nunca é muito, porque a gente lê, eu pelo menos, eu leio hoje, e a professora Lucilena traz esse exemplo. Ela diz que a gente deve ler um livro e deixá-lo ali sempre assim, todo marcadinho, assim como eu também faço, e fazer anotações, marcar tudo e depois para ver que foi o mesmo livro que a gente está relendo depois de um tempo, e a gente vai ter coisas que a gente vai dizer, nossa, mas isso não estava aqui, a gente vai entender de um outro jeito. Por exemplo, ontem quando eu li esse trecho eu entendi uma coisa, hoje eu já posso ou até o final do livro eu já posso estar conseguindo ter uma outra consciência sobre o que ele está dizendo aqui. Mas por enquanto o que vem para mim é que ele vai trazer informações aqui fantásticas que vão nos fazer entender o que ele diz no livro, porque eu já li, que o diabo ele só existe na mente de quem acredita nele. Quem abre a porta da mente para que ele entre é o medo. E ele diz também que ele vai mostrar como qualquer um pode vencê-lo. Então ele vai nos ensinar como vencer o medo. E ele diz por quê? Porque esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Porque tudo passa pela mente humana, porque tudo começa no pensamento. A nossa realidade é criada através do nosso pensamento. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Diga-me o que você anda pensando, eu te direi como será a sua realidade. E aí, só para concluir aqui de uma forma bem interessante também, para quem tá com alguma dúvida, para quem está com alguma reserva com relação ao livro, quando você terminar essa história do diabo, saberá muito mais sobre Deus. E aí, se ainda assim a gente diz, não, esse livro jamais eu vou ler, então a gente lê um pouquinho sobre o próprio Napoleão Hill, que ele é um autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo livro Pense e Enriqueça, que foi publicado em 1937, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos, mais vendido de todos os tempos. Ele não é best-seller só de um ano e eu acredito que nem só de um local, é de todos os tempos em todo o planeta. Os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então, uma pessoa que fez isso teria sido contribuição ou não para a humanidade inteira? Eu acredito que sim. Então, se ele é autor desse livro também, eu acredito que com certeza aqui ele tem assim segredo, tem assim uma chave que vai poder dar aquela abertura de porta para que a gente alcance então essa vida de plenitude e abundância em todos os setores, que eu acredito que todo mundo que está aqui nessa realidade está buscando, né? Então nós estamos aqui no segundo capítulo desse livro e nesse último subtítulo ele veio com o novo meio de orar. E esse novo meio de orar que ele traz aqui é fazer aquela oração agradecimento.
agradecer por aquilo que a gente já tem. E ele termina nos incitando, nos dando uma dica que a gente devia fazer um inventário dos nossos ativos intangíveis. Que tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor, que sejam, não é que não tem valor, que não valham nada, mas que são a gente não daria nada. A gente pode chegar para um pai, uma mãe e dizer por quanto você me vende seu filho? Não tem valor, é isso que ele está dizendo aqui. Então, se a gente fizesse um inventário de tudo aquilo que a gente recebe gratuitamente, a gente veria que nós não venderíamos essas dádivas por nada nesse mundo. E é aí que quando a gente faz essa oração de agradecimento, que a gente abre as comportas para receber tudo mais que a gente está buscando. E aqui o próximo subtítulo é Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. E olha, gente, esse livro foi escrito em 39, as coisas não mudaram tanto assim, quase aí um século, não é? Porque olha aqui, ainda continua, nossa, quantas pessoas sofrendo com síndrome do pânico, geradas por preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente aquele que é a causa de tudo, porque ali no livro Pense e Enriqueça, depois dos 13 princípios para alcançar o sucesso, ele traz um capítulo extra que é os 6 temores básicos e ele diz que são esses temores que nos afastam, que nos jogam naquela correnteza que leva para a falta e para a escassez, porque ele diz que por estarmos nesse vácuo quântico, nesse mundo, nessa onda, né, nessa grande onda de informações eletromagnéticas formadas de prótons e nêutrons e átomos, que a gente tem duas possibilidades de cair numa das correntezas que leva para a falta, para a escassez, ou na que leva para a abundância e a prosperidade de todos os setores. E eu acredito que o que determina se a gente vai cair uma ou na outra é como é que a gente está vibrando. Eu acredito que o que faz a gente vibrar naquilo que vai nos jogar na correnteza que leva para a falta e para a escassez é o medo. Até porque ele explica aqui que é o medo que abre a porta para o diabo entrar na nossa mente. E aí é ele que puxa a gente para a falta e para a escassez, pelo menos é assim que eu entendo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Olha então, apesar de ser, ele está falando isso em 39, mas como eu já disse, mas eu acredito que é super atual, apesar de estar nesse momento assim tão ambíguo, de tanta milhões de pessoas estando em pânico, passando por todas essas emoções negativas, ele diz que é o momento que a gente se encontra nesse cruzamento, que é o momento que a gente pode encontrar o nosso outro eu, porque foi exatamente o que aconteceu com ele ali no passado, porque ele diz que há uma semente de êxito em toda a adversidade. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites, nos devidos lugares delas, que o sol continua mandando os raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após o movimento do verão vem o inverno da calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente
E isso porque os homens preencheram as mentes deles com o medo. Esse medo está em caixa alta aqui. Então, porque a natureza ela não está se importando se está tendo pandemia, se está tendo a recessão que ele está falando aqui em 1929. A natureza continua, não é porque está tendo pandemia que o dia vai ficar e vai pegar o lugar da noite, que o sol não vai sair nunca mais, que os pássaros não vão voar, que as flores não vão aparecer na primavera. Então, o que ele está dizendo é só as mentes, só a mente do ser humano é que se transformou por causa do medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil para um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Nossa! Olha que é exatamente a mesma informação, né? Eu não fico nem tão envergonhada de ficar repetindo tudo que eu estou dizendo, porque ele também está repetindo, porque é básico, né, gente? Olha que é interessante. E eu só estou passando aquilo que eu estou entendendo, tá bom, gente? Só dividindo com vocês, porque eu adorava estar lendo esses livros e ficava pensando, ai meu Deus, e quando é que eu vou entender realmente? Aí eu pensei, não, eu preciso fazer também no YouTube, assim, vai ajudar alguém também a entender alguma coisa, vai fazer cair alguma ficha, por isso que eu estou fazendo, tá? E aí, então, o que ele está dizendo aqui, qualquer pessoa pode mudar o estado material e financeiro, mas primeiro tem que mudar a natureza das crenças. O professor Hélio Couto já diz, ele que faz ali a ressonância harmônica, que é uma forma de transferência de tudo e qualquer coisa, qualquer inteligência, qualquer coisa, qualquer conhecimento que você quiser, através exatamente por causa dessas ondas. Ele usa ondas, outro dia eu também já pensei nessas ondas e não lembrei o nome exato, que ele usa para fazer essa transferência, um trabalho individual que ele fez e autopatrocinado, e ele faz então a ressonância harmônica. Se você quiser saber mais, você vai ali no site dele, Professor Hélio Couto Oficial, e ele diz que a única coisa que impede que a gente receba tudo que a gente pedir são as crenças limitantes, são os paradigmas. E de onde é que vem aquelas crenças que mais nos limitam, que mais nos condenam a passar a vida na falta e na escassez? Vem daquilo que a gente aprendeu quando a gente ainda não conseguia pensar por nós mesmos, mas depois que a gente já recebeu toda aquela informação daqueles que já estavam, já acreditavam que era desse jeito, que era dessa forma, e nos passaram com a maior boa vontade, não queriam nos fazer mal, é porque era aquilo que eles acreditavam, nos passaram, mas aí a gente aprendeu a pensar por nós mesmos e a gente está olhando assim, está mais ou menos como aquela história lá do mito da caverna de Platão. A gente está ali amarrado ali na caverna e a gente está vendo aquelas sombras que passam ali, mas é só aquilo, a sombra, porque tem uma fogueira ali atrás, é só aquilo. Aí tem um que diz, não pode ser só isso, aí se desamarra, vai lá fora e vê que tem luz para tudo que é lado, volta e nos conta, e a gente fala, não, de jeito nenhum, eu não vou, eu só fico aqui, foi isso que me ensinaram, só tem isso, eu não devo virar o meu pescoço nem 5 centímetros para ver se tem alguma outra coisa, é só esse pouquinho de luz que eu posso ver, é só isso, é só esse sofrimento. Então, são essas crenças. Enquanto a gente não se abrir para tirar essas crenças limitantes, a ressonância harmônica não passa e nada disso, como ele está dizendo, essa mudança do nosso estado material financeiro também não passa, porque a mudança começa primeiro na natureza das nossas crenças. A mudança começa primeiro na nossa mente, na nossa forma de pensar. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo.
As duas são a mesma, não são a mesma coisa. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. Olha, gente, então que interessante. Então, se a gente só deseja sem ter fé, esse desejo não vai se transformar em realidade. Aí a fé é a força que faz com que o desejo seja transformado em crença e, por sua vez, em realidade. Ou seja, a gente tem que acreditar que aquilo que a gente deseja, pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui, que aquilo que a gente deseja é possível que se torne realidade. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. Porque aqui há luz e sombras e nós temos livre-arbítrio. Se a gente tiver desejos sombrios, se a gente tiver desejos que não sejam construtivos e, como ele já disse ali no passado, que não sejam para o bem de todos, então essa fé ela não vai então também tá funcionando. A mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato de que a mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Olha, gente, isso tá entre aspas. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Porque a mente trabalha com aquilo que domina o seu pensamento, domina os seus sentimentos no mais profundo do seu ser. Então, se você está desejando muita riqueza material, mas você deseja também que você não tenha nenhuma responsabilidade, porque na lei da prosperidade vem a responsabilidade, e quando a gente tem muito, mais é exigido. Eu acredito que também no sentido material. Se a gente tem mais dinheiro, a gente deve pagar mais imposto, se a gente quiser estar dançando conforme a música da onde a gente está vivendo agora. Se é assim, se o certo na lei é assim, então se a gente não está disposto, se a gente não está disposto também a usar esse dinheiro para o mais alto bem do todo, aqui como ele está dizendo, que seja por um desejo construtivo. Então, se esse desejo nosso ele é ardente, mas ele está revestido desses outros, eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. A fé é o começo de toda grande realização e também aquilo da gente ficar desejando o mal para o outro, né? Agora que está vendo essa consciência também. Se a gente deseja muito que aquela pessoa perca tudo, se a gente deseja muito que aquela pessoa não tenha sucesso, se a gente deseja muito alguma coisa negativa para alguém, olha essa frase, olha se a gente entende bem essa frase. Tenha cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Então eu acredito que aqui, se a gente estiver desejando, se eu estiver desejando para você, aí com certeza vai chegar para mim. É por isso que vem a frase do professor Hélio Couto, a forma melhor de ficar bem no vídeo, na fita, na gravação, na foto, é desejar o melhor para o outro. A fé é o começo de toda grande realização.
Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as descobertas dele trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza. Ou seja, se ele não tivesse sido persistente, de acordo com ele aqui no livro Pense em Riqueza, ele falhou 17 vezes, Thomas Edison. Então, aí aqui nós temos que muito agradecer a essa grande figura, a esse grande gênio que não foi incansável e que continuou para o bem de todos e para a honra e glória de Deus. Ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10.000 vezes. Foi isso que eu falei, né? 10.000 vezes. Antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria e, mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Não tem ali também a Catherine Ponder, que traz no livro dela As Leis Dinâmicas da Prosperidade, o último capítulo ali, se não me engano, que é a persistência. A persistência faz parte do caminho, é o que pavimenta o caminho para chegar ao sucesso também. Ele aqui trazendo mais uma vez então o exemplo do Thomas Edison. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu. E isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as realizações dele por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, começa a se tornar verdadeiro. Ou seja, aquela coisa que é tão batida que a gente já ouviu 500.000 vezes, já leu em 500.000 livros. Se você acredita que você é, você é. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não é, você não é. Se você acredita que você não pode, você não pode. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz como uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção de outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita, um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. Olha só, gente, ele então aqui falando, nos trazendo o poder da oração, que não precisa nem mesmo estar sendo repetida ali em alta voz, que pode ser aquela coisa ali no calor e no íntimo do nosso coração, ali com o nosso pensamento. Eu acredito que até para mim, pelo menos, funciona melhor, porque se eu estiver falando, eu posso estar pensando em outra coisa completamente. Aqui falando e meu mental já me levou lá para não sei para onde, eu não estou mais nem aí. E aí eu não posso pensar que Deus vai estar ali parado, esperando, me ouvindo, se eu não estou ali. Eu estou ali só repetindo, que nem um papagaio, mas eu não estou ali. Então, essa oração então, não é oração, né? Nem chamada de oração. Mas ele então dizendo que quando a gente chega nessa concepção do outro eu, a gente então entende que o poder da oração, porque quando a gente consegue, eu acredito, porque para chegar a acessar o nosso outro eu,
entrar em fase com todo, como o professor Hélio Couto diz, a gente tem que estar muito no presente. Porque até aqui com a gente, quando a gente está conversando com uma pessoa, eu pelo menos consigo perceber claramente quando a pessoa não está mais presente. Já foi embora, estou ali falando, já foi embora, já está no passado ou no futuro, mas ali presente ela não está. E aí a gente se sente meio sozinho, né? E aí eu acredito que deve ser a mesma coisa para quem a gente está dirigindo a nossa oração. Se a gente só está falando, então mas ele está dizendo que as duas orações, se a gente consegue se manter ali no presente rezando em voz alta, que ótimo, que eu acredito que o som da oração até ajude mais. Mas a gente consegue entrar então em fase com o todo, em fase com o nosso outro eu, e aí fica muito mais simples e mais forte. Ele diz, isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé, aparentemente, abre o meio para um sexto sentido, por meio do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os nossos 5 sentidos. Eu acredito que seja que ultrapassam em muito os nossos 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para a sua ajuda, e ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir, é um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. Olha, gente, ele aqui explicando de uma outra forma. Ali no livro Pense em Riqueza, ele diz que quando a gente domina o sexto sentido e que para tal, o sexto sentido é o 13º princípio do sucesso. Para tal, nós devemos já ter dominado, ter entendido, ter assim assimilado todos os 12 princípios anteriores, colocado em prática também. E isso ele diz que acontece depois que a gente tiver lido o livro pelo menos 3 vezes. Eu fiz todo o livro, deixo a série aqui se você quiser ver. E aqui ele diz que quando a gente então dominou esses 12 princípios, e aí a gente domina o sexto sentido, aí o nosso outro eu vai nos avisar quando há um perigo a tempo da gente escapar, da gente sair ileso, e vai nos avisar quando há uma oportunidade a tempo da gente aproveitar. E isso é tudo, isso é pronto, a vida tá ganha na facilidade, alegria e glória, sem, não precisa fazer mais nada depois disso. E aqui ele dizendo que o sexto sentido também, depois que a gente, quando a gente conseguir, então tá assimilando essa estranha força, a gente vai ver que ele é um anjo da guarda, que pode abrir pra gente a porta do templo da sabedoria, e sabedoria é tudo. Se a gente tiver sabedoria para entender tudo, as leis que regem a vida, tudo que tá aí, como é e como é que funciona a vida, a gente tem muito mais chance de sair bem mais sábio do que quando a gente chegou, não é isso? O sexto sentido é a experiência mais próxima a que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma, talvez porque eu não entenda exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. Olha, gente, nem ele entende como é que o sexto sentido funciona, né? Mas tomara que, mesmo sem entender, que a gente consiga, então, tá assimilando e tá fazendo ele funcionar pra gente. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem, que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque eu experimentei.
E aqui que legal, ele não está falando nada de achismo, ele não ficou ali só lendo o livro, só tendo, entendendo as coisas na teoria e trazendo, dizendo pra gente, é assim. Ele experimentou, ele passou tudo isso e ele explicou aí nos vídeos anteriores, né? Nós vimos como é que tudo que aconteceu com ele, como é que ele saiu disso, como ele chegou lá no fundo do poço e quase foi sugado, quase foi tragado e conseguiu, no último respiro, voltar para a superfície e sair para o pico. E eu estou falando disso, lembro do livro Picos e Vales, do Spencer Johnson, que eu fiz uma série também aqui com esse livro dele, que é fantástica também. Eu deixo aqui se você quiser ver. Por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. Olha que interessante isso, gente. Eu confesso que eu não faço esse inventário assim desse jeito, eu não sei se ele faz por escrito, mas normalmente ali no final do ano, que é um dia assim, ali no dia 31 de dezembro, pelo menos, não, na verdade nem é, o 31 já é um dia que passa mais fácil, mas é mais ali pela época do Natal mesmo, eu costumo fazer esse balanço mesmo, meu Deus, mas o que eu fiz? Será que eu cresci um pouquinho esse ano? Será que eu me melhorei? Será que eu fui melhor esse ano do que eu fui ano passado? E aí fazer também ali uns pensamentos daquilo que a gente gostaria, que é de nós mesmos, o que a gente pode dar de melhor para a vida, para o universo nessa nova etapa, para assim a gente poder também estar recebendo o melhor, né? O que se requer que eu faça, que eu seja, que eu sinta, que eu entenda, que eu me abra para receber e para dar, para ser o melhor de mim e em tudo e em todos e para poder receber o melhor de mim, o melhor de tudo e de todos, né? E receber o melhor de mim também, por que não? É super importante que a gente possa receber o melhor do nosso corpo, o melhor do nosso mental, que a gente possa estar realmente ali em equilíbrio, para receber o melhor de tudo e de todos, mas a gente só consegue receber o melhor de tudo e de todos quando a gente é o melhor em tudo e em todos, e quando a gente é o melhor para tudo e para todos, acredito. E aqui, gente, então, ele conclui esse segundo capítulo, e aqui no próximo, no capítulo 3, ele entra, nossa, fiquei até emocionada aqui, porque ele entra no coração aqui do livro, então, que é quando começa uma estranha entrevista com ele, o diabo, tá bom, gente? E aí deixa eu só ler, então, para quem estiver dizendo, não, a partir daí eu não vou mais, aí então eu vou explicar. Aí ele explica aqui que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, ou seja, pelo ser humano. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Ou seja, tudo tem a ver com a fé inabalável em nós mesmos, porque é essa fé que nos conecta diretamente com as forças irresistíveis do universo que nos apoiam. E assim faz com que a gente entenda que fracasso e derrota são experiências meramente temporárias, que nós não somos seres que estamos fadados ao fracasso e à derrota, pois somos seres infinitos divinos, temos a centelha divina em nós, e como que poderíamos estar fadados ao fracasso e à derrota eterna se nós somos parte do único, do absoluto, que é sucesso, que é felicidade, que é tudo de bom, que é Deus em nós. Então aqui a gente só está fazendo uma experiência humana por um tempo, aqui tudo é passageiro, aqui tudo é dual, aqui tudo é relativo, mas nós só estamos de passagem aqui para ficarmos mais bonitos, para aprendermos a brilhar e voltar então para onde tudo é absoluto, onde tudo é luz, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desses 2 primeiros capítulos, espero encontrar com vocês para dar continuidade nesse livro grandioso, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, tchau!